Continuamos na nossa jornada aqui, contam suas histórias de graça. E eu queria hoje convidar vocês, nós vamos fazer uma maratona aqui, vamos pulando alguns textos. Atos 3 e 4, se você quiser ir abrindo. E interessante, né, dentro disso que o Vinícius falou e essa música que a gente cantou, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a gente vai passar por isso nessa caminhada aqui. Que o Senhor possa estar conosco e tudo em nome de Jesus. A igreja começa lá no comecinho mesmo, no livro de Atos. Não sei se você já teve o privilégio de ler esse livro, tão legal e tão inspirador, e que aquilo que aconteceu com Pedro, João, possa nos inspirar. E nós vamos ver várias coisas que o nome de Jesus tem, o poder que há no nome de Jesus. Amém? Queria convidar vocês aí para a leitura dos primeiros versos, a partir do versículo 1, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Amém? Que o Senhor possa nos dar a graça e nos abençoar com a sua palavra. Amém? Então, tudo em nome de Jesus. E eu queria aqui que a gente pudesse ver vários pontos, mas eu vou pular aqui para a gente ir vendo um a um. No nome de Jesus, há poder e autoridade. Amém? É o nome que os discípulos usaram. Mas para a gente poder entrar no clima, interessante que o versículo 2 fala de uma coisa, óbvio, que é a base de toda daquela ocorrência. O versículo 1 fala que os discípulos estavam indo para o templo. Era normal para os judeus irem, lógico, os judeus que moravam na cercania de Jerusalém, os outros não tinham como fazer isso, né? Iam 3 vezes por dia, às 6, às 3 e às 9, às 3 e às 6. Né? Eles costumavam ir no templo para orar. E os discípulos, embora logicamente convertidos, depois de toda a experiência de Jesus, mantinham algumas das suas tradições. E era também, logicamente, uma oportunidade muito grande de encontrar pessoas e poder testemunhar, e poder falar do Evangelho, né? Com certeza. Então esse é o panorama ali. 3 horas da tarde, estão chegando lá, e o versículo 2 fala que estava sendo levado para a porta do templo, uma das portas, lá falam que é uma porta muito bonita, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Né? Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, queria chamar a tua atenção, você vai ouvir muitas coisas aí, que os aleijados eram proibidos de entrar no templo. E por isso ele estava na porta. Né? Na verdade, que eu escutei isso de um pastor relativamente famoso, mas eu fui procurar e não existe isso na Bíblia. O que existe, sim, era uma proibição que está lá em Levíticos 21, se um dia você tiver interesse. Levíticos 21 tem todas as regras e tudo mais, para os sacerdotes. Sumo sacerdote e sacerdote. Então, ali sim fala que se for aleijado, se for anão, tadinho, se nascesse lá um levita anão, ele não podia ser sacerdote. Ele podia até fazer algumas coisas mais simples do sacerdócio e tal, mas entrar no Santo dos Santos, entrar onde os sacerdotes entravam uma vez por ano, não podia. Existe até, eu descobri procurando isso no Santo Google, né, na internet, e que existe até uma certa... É motivo de rebeldia de algumas pessoas que não entendem. Está vendo esse Deus?
Foi restrição contra as minorias, alguma coisa assim. Mas é interessante que tudo tem um contexto, né? E isso acontecia por quê? Porque, não sei se você já percebeu isso, a gente tem falado, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia, na verdade, aponta para Jesus. E tem a ver com o Cordeiro perfeito, sem mácula, que é Jesus, foi Jesus. Não é? Então, tudo que era sagrado não poderia ter mácula, assim como os próprios cordeiros e tudo mais que eram entregues em sacrifício, não poderiam ter nenhuma mácula. Né? Tem até profetas que falam que o pessoal chegava lá e tinha um carneirinho coxo, mandava para a oferta, e Deus realmente se irritava com isso. Tá? Então, mas embora não fosse então uma proibição, com certeza existia uma coisa cultural ali, né? Certo? Que fazia com que um aleijado dentro do templo, ainda mais para pedir esmola, no caso dele, não era bem-vindo. Então eles acabavam ficando na porta. Isso nos faz pensar algumas vezes, né? Imagina aquele, depois o texto vai nos dizer que ele tinha 40 anos. Imagina, lógico, não os 40, mas muitos deles, vamos dizer 20, pelo menos indo todo dia ali, talvez mais de uma vez por dia, à porta para pedir esmola, sempre à porta da presença. Considerando que o templo era o lugar da presença de Deus, onde Deus habitava, pelo menos naquele tempo era assim. Né? Mas nunca entrar. Isso me fez pensar se eu, alguma vez na minha vida, ou algum tempo da minha vida, não acabei estando à porta da presença de Deus, mas achando mais confortável ficar na minha vidinha burocrática. Para a gente pensar, tem muita coisa para frente, né? Mas tudo indica que isso aconteceu ali e por isso ele ficava ali na porta. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio, pediu-lhes esmola. Lógico que eles faziam isso para todo mundo, né? Mas é interessante que a reação... Imagina o seguinte, todo mundo dando esmola lá. Você já deu esmola na vida? Alguma vez na sua vida você já deu esmola. E muitas vezes você nem olha para a pessoa, né? Você não presta muita atenção. O mais rápido possível. É mais fácil de vez em quando do que dialogar. Você dá um dinheirinho, segue. Isso devia acontecer muito. E o próprio, então, o pedinte acaba também se cauterizando com isso, né? Ou seja, se torna uma coisa impessoal, totalmente impessoal. Mas naquele momento, Pedro e João fizeram uma coisa diferente, mudaram aquela história ali. Né? Então, Pedro e João iam entrar, ele pediu essa esmola, e eles, por compaixão, e talvez por ver uma oportunidade mesmo de transformar aquela vida ali, tá? E acabou olhando para ele e exigindo dele uma coisa. Eles podiam, então, quais as alternativas ali? Dar só uma esmola e seguir. Dizer que não tinham, como eles vão dizer depois. Mas eles tiveram compaixão e viram ali essa oportunidade de transformar uma vida. Né? E então, no versículo 4, fala que eles passaram e falaram, olhe para nós. O aleijado ali que nem olhava, né? Estava só ali pedindo, tal. Olhe para nós. Opa, agora deve vir coisa boa. Né? Então, o que a gente pode dizer? Que para eles ali, eles desligaram o piloto automático e começaram a prestar atenção e interagir com aquele homem. Então, o que ele realmente estava buscando? Com esse contato pessoal, eles não olharam só aquilo que ele queria no momento. Falar que ele precisava de algum dinheiro? Com certeza ele precisaria. Mas ele tinha necessidades muito mais profundas, que ele já tinha se acostumado com elas e não estavam pedindo. Será que algumas vezes também a gente é assim? O que realmente nós estamos buscando quando a gente vem, por exemplo, na casa de Deus, a gente vem para a igreja? Será que a gente também já se acostumou com umas coisas? Vamos lá, vamos escutar, vamos cantar 3 músicas ou 4, dependendo do dirigente. E vamos escutar uma palavra, depende como vai ser ou não. Algumas vezes a gente vai e volta, mas o que realmente nós precisamos? O que realmente Deus quer nos trazer? Será que Ele quer só o nosso tempo ou será que Ele quer transformar as nossas vidas? Quais as expectativas? Parece que a daquele homem estavam bem niveladas por baixo. Né? Então o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, então, responde para ele, não tenho prata e nem ouro. Se o Flávio estivesse aqui, ia lembrar que isso aqui foi meio que um lema das nossas reuniões, quando a gente tinha a célula lá na granja. Né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Né? Então, o que ele tinha?
Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. Mas essa primeira parte que está aí em negrito ou em laranja aí, né? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. O que eles tinham? O que eles tinham? Eles tinham o quê? Fé na pessoa certa. Isso é uma coisa muito importante. Na nossa sociedade, você vai encontrar muitas pessoas de fé, não é? Estou olhando aqui para a Sueli, desculpa, mas a Sueli que tem muitas amigas, você fala com uma delas, e aí fala, não, eu tenho fé, tal, né? Mas você não sabe, na verdade, em que ela tem fé. De repente, ela tem fé num crucifixo que ela tem fé num livro que ela tem lá em cima da estante, né? As pessoas têm fé em várias coisas, mas eles tinham fé no Senhor Jesus, no nome, como Pedro vai falar mais para frente. Poder em nome de Jesus. E existe um versículo que, aliás, o pastor Lealdo usou quando ele esteve aqui, né? Uma daquelas últimas palavras de Jesus antes de subir aos céus, que ele falou, mas receberão o quê? Poder. Poder do Espírito Santo. Descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, onde está esse poder? Nós estamos agarrando esse poder, nós estamos vivendo esse poder. Interessante, eu pensei em pular, mas vou ler rapidamente mais uma citação do Simpson. E ele fala assim, a palavra poder expressa uma profunda verdade que permeia todo o livro de Atos. Por isso falam que é Atos do Espírito Santo, né? Não é fala Atos dos Apóstolos, né? Mas falam que é Atos do Espírito Santo. Impressiona-nos uma pessoa sobrenatural habitando no seio da igreja. O poder do Espírito Santo é o coração do cristianismo, enquanto Jesus, em seu trono, é o cabeça. Os triunfos do Evangelho foram milagres da graça e poder. E o mesmo poder ainda precisa ser reconhecido em nosso meio, hoje, né? Ou podemos deixar de ter um cristianismo vivo, né? Isso, como pastor, me pega muito. E vocês, como ovelha nesse momento, mas como liderança, como membros da igreja, como cristãos, né? Isso deve realmente nos inquietar. Em que medida nós estamos tendo uma fé burocrática, só cumprindo o protocolo? Em que medida nós estamos deixando que a palavra realmente, que o Espírito Santo nos ministre e nos transforme? Amém? Mas voltando para o quadro lá, o que eles tinham? Tinham essa fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus, o poder no nome de Jesus, sensibilidade para ouvir o Espírito. Por que eles fizeram aquilo? Porque eu estou podendo, eu estou me sentindo energizado? Não, porque certamente o Espírito falou, meu, dá uma atenção especial, olha para essa pessoa, e aí vai seguindo, e é assim que o Espírito age. E coragem de obedecer. Algumas vezes o Espírito dá algumas dicas para a gente, fala algumas coisas, vem no nosso coração, mas dá aquele medo. E se eu escutei mal? E se não é isso? E se der errado? Infelizmente eu já passei por isso algumas vezes, não sei você. O texto segue dizendo que o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Não, é o mesmo texto, né? E aí fala, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus. No poder e na autoridade de Jesus, levante-se e ande. E aí, Pedro, confiante naquilo que ele tinha falado, ele vai, segura na mão da pessoa. Na mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé, e começou a andar. Glória a Deus. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amém? Então, Pedro, com confiança, comprovou que há poder real naquele nome. Talvez para ele mesmo. Ele provou que aquilo era real. O Espírito deve ter soprado no ouvido dele, faça isso, ele fez e deu certo. Amém? E aquele alcance foi tão grande, porque imagine que aquele homem nunca tivesse entrado, ou tivesse entrado carregado no templo alguma vez, mas muitos e muitos anos, provavelmente, não entrava ali, na presença de Deus. E naquele momento, o homem saltitando, entra e é agraciado com uma bênção muito maior do que apenas andar, né? Naquele contexto. Esse foi o tamanho da misericórdia e da graça que atuou naquele momento. Amém? Então, o impacto foi grande. E a gente vai ver isso na sequência, quando, no nome de Jesus, há restauração de vidas. E, portanto, é importante a gente pensar assim, que muitas vezes a gente ora por milagres, certo?
já tivemos alguns milagres no nosso meio, a gente tem um exemplo vivo na nossa família, né, de um milagre muito grande. Esses milagres que a gente vê muito na mídia acontecer, a gente sabe que pode acontecer, Deus é o mesmo, Ele tem a soberania para acontecer, mas naquele momento em especial era uma coisa muito mais importante e poderosa. Tinha um motivo, tinha um propósito aqueles milagres. Né? Provavelmente João e Pedro tivessem passado talvez centenas de vezes por aquele mesmo paralítico, aquele mesmo aleijado ali na porta, todo dia passando, não é? A gente não conhece os... Aqui não tem um não vou usar a palavra que você não quis usar, tem um menino alegre que passa aí para cima e para baixo, né? De vez em quando. Então, talvez um dia Deus nos fale para mudar a vida dele, né? E assim por diante, a gente conhece. E aquele então estava ali, mas chegou um dia que o Espírito sensibilizou o coração deles para tomar aquela atitude. Amém? Com que propósito? O propósito parece na sequência. Versículo 9 fala assim: quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Pulando um pedacinho aí, no versículo 11, fala: todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico do Salomão. Ou seja, todo mundo ficou ali em volta do Pedro e do João para saber o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, quem era ele. Né? Então, o Pedro, vendo isso, né, na sequência do texto, fala que Pedro, vendo isso, lhe disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nosso próprio poder e piedade? Né? Então, Pedro, é interessante isso, né? Porque a gente vê muitas vezes, e espero que vocês sejam testemunha disso, a gente tem muita humildade diante de Deus e sabe muito bem as nossas limitações, os nossos problemas. Né? Mas algumas vezes algumas pessoas se põem numa aura de homem de Deus, né? Perfeito, sem erro, sem mácula, e toma algumas vezes, deixa que a glória respingue neles mesmos. Né? A gente não tem essa pretensão, como Paulo não tinha, e Pedro aqui, sabiamente, falou: olha, gente, não tem nada a ver comigo. E aí ele vai seguir. Ele fala, bom, eu estou pulando alguns pedaços aqui, mas então ele vai explicar que, olha, eu fiz isso em nome de Jesus. Não sou eu. Não adianta vocês olharem para a gente aqui como se nós fôssemos alguma coisa. Tá? Então, deriva a honra toda para Jesus. E foi Jesus, na realidade, que salvou aquele rapaz. E aí é interessante que ele viu naquela oportunidade de levar o Evangelho, que é a história da graça, né? A gente contar. E ele começa a contar, mas é interessante que na sequência, no versículo 4, ele é bastante duro. No capítulo 14 aqui, né? Desculpa, está comido aqui. Versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e o justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Ele está falando já, estava muito recente, né? E eles, provavelmente, muita gente que estava ali na porta escutando, estava ali dizendo: crucifica, crucifica. E é isso que Pedro está trazendo ali. E vocês mataram o autor da vida, o próprio Deus encarnado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Interessante que aqui, só um pequeno parênteses, né? Que antes de falar das boas novas do Evangelho, Jesus te ama, né? Se você aceitar, você vai para o céu. É importante falar: olha, querido, querida, você é pecador, pecadora. Nós somos pecadores. E a gente costuma olhar para isso como uma história, né? 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Mas, no fundo, nós também ajudamos a matar Jesus. Entende isso? É importante a gente crer nisso. Tem preguinho lá pelos nossos pecados também. E é mais ou menos o que Pedro está falando, né? E aí ele segue, então, explicando: pela fé no nome de Jesus. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Né? Então, a fé de quem? Aquele homem tinha fé? Vamos combinar? Ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Ele podia até ser um homem de fé, mas ele não podia esperar aquilo. Né? Não dava.
Mas, aparentemente, ele teve um pouco de fé quando Pedro fala que eu vou te dar uma coisa diferente, e ele acreditou e falou, ó, levanta-te e anda. Ele provavelmente, naquele momento, ele creu, uma fé mínima, e para reagir, porque senão ele ia falar, vai te catar, está zoando, está fazendo o quê? Mas ele creu e levantou. E essa fé, com certeza, o ajudou. E assim como a fé de Pedro, né? De Pedro, não Pedro. Lembra uma vez que eu trouxe uma imagem de um caminhãozinho, né? Fala assim, um pastor pregando, ele fala, olha, de vez em quando a gente vai, prega com poder e tudo, né? Mas, quando acaba, tá ali meio deprimido e tal, e fala, o que acontece? É como se fosse assim, você tem à sua disposição, você está na cabine, você tem o teu gás ali da cabine, o caminhão está andando. Mas aqui nas costas do caminhão, na carreta, tem, sei lá, 30 mil litros de combustível. Certo? Esse combustível que está ali é o poder de Deus. Não está em mim, não estava em Pedro, mas de repente, pelo nome de Jesus, ele teve acesso um pouco daquele combustível e fez o trabalho. Amém? E pode ser assim na sua vida também, se você crer. Mas naquele momento ele explica tudo isso e ele então faz o apelo que é muito importante para todos nós. E se você ainda não deu esse passo de aceitar Jesus, é importante você saber que isso daqui era a própria pregação de Jesus, certo? Primeiro, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. A gente costuma ver todas essas coisas, o arrependimento, como uma coisa naquele dia que a gente se converteu, antes da gente se converter. E aí, um dia que a gente se converteu, a gente lembrou de tudo, né? Chutava o cachorro da vizinha, sei lá. Qualquer coisa que tenha vindo na sua mente, vem um monte de coisa desse tipo, né? E aí você vai pedindo perdão a Deus, pedindo perdão, e sabe que você foi perdoado, e aí a gente começa a seguir a vida cristã como se nada, como se já tivesse tudo feito, tivesse pago, né? Nunca mais vou ter dívida. Mas é interessante que eu vi uma vez uma meditação sobre isso, que falava que os nossos pecados não vão fazer com que a gente perca a salvação. É importante você saber isso. Não sei exatamente qual é a doutrina onde você foi batizado, tem seguido, né? Algumas denominações põem um pouco de pilha para as pessoas que estarem sempre ligadas ali no 220, você está sempre cuidando, zelando. Tem um lado positivo, mas não é a verdade bíblica, né? Então, a verdade bíblica é, uma vez salvo, nós não vamos perder a salvação. Mas, o que acontece? Os nossos pecados põem como se fosse uma cortina entre nós e Deus. É mais ou menos aquilo que Jesus vai falar, eis que estou à porta e bato. Não é? Porque, de repente, e aí, tenho feito muito balanço da minha vida, não sei se você faz, é uma coisa, é processo de santificação, das crises a gente cresce. E aí, a gente compartilhou na quarta-feira, a gente estava aqui, que eu me dou conta, né? Lembrei até do Salmo 90, que fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio, né? Por quê? Porque eu olho para trás na minha vida e vem muitos anos da minha vida em que Jesus estava do lado de fora, mesmo sendo convertido, batizado. Isso é um risco que eu e você corremos todo dia. E por isso o Senhor nos alerta. E por isso esse arrependimento é importante para nós também. Sempre. Arrependam-se. E voltem para Deus. Vamos tirar essa cortina, vamos deixar a nossa conta com o Senhor zerada, para que a gente possa viver o descanso. E possam viver dias de paz, na verdade. É isso a pregação de Pedro para aquelas pessoas. E é interessante que, pulando já para o capítulo 4, agora sim o versículo 4, né, fala assim, mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Ou seja, eu conto dessa forma. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram. Nesse momento aqui, mais 2.000 se converteram, fora, tirando o desconto daqueles que já estavam. Então, no total, mais ou menos umas 5.000 pessoas já tinham sido convertidas. Tinham aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Então,
veja que aquele milagre teve propósito, em nome de Jesus. O nome de Jesus foi muito longe com aquilo, né? Então, a gente pode dizer que Pedro conectou o coxo e, através dele, a todos os demais. Talvez até 2.000 pessoas naquele momento. Amém? Quantas pessoas a gente pode tirar? Que lições a gente pode tirar daqui para a nossa própria existência e nossa atuação como embaixadores de Cristo? Nós temos feito a diferença? Seguindo aqui, no nome de Jesus, a convicção de senhorio. A convicção de senhorio. Naquele momento, o que acontece? Muita gente em volta, um alvoroço danado, chegaram os romanos e os sacerdotes, os religiosos. Olha o que está acontecendo aqui. Pegaram Pedro e João, tiraram da cena, prenderam, deixaram eles parando lá, até a manhã seguinte. O que esses caras estão falando aqui? Estão falando de Jesus. A gente pensou que tinha crucificado Jesus e tinha acabado com todos. Nunca mais a gente ouvia esse nome. E, de repente, o negócio está pegando aqui, os caras fazem um milagre desse. Como é que vai ser? Né? E, então, no versículo 7, né, do capítulo 4, fala assim: mandaram trazer Pedro e João, na manhã seguinte, né, diante deles, e começaram a interrogá-los. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha que interessante. Com que poder e com que autoridade? O poder a gente já sabe. E a autoridade também. Né? Mas eles ali, não teve nenhum poderoso aqui para deixar vocês fazerem isso. Né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo. E aqui um parênteses, é interessante que ele para sempre para pregar, né? E aproveitou aquilo lá, imagina a gente indo lá na Câmara dos Deputados, sei lá no STF, lá, e aproveitar e fazer uma pregação. Né? Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, um ato de bondade eles tinham feito, mas mesmo assim eles estavam sendo lá chamados a explicar, em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. E aí Pedro põe lá de novo a sua nota, né? Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse versículo é um versículo chave, o 12 vai ser a chave principal, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Talvez aqui no Brasil, ou talvez ao longo do tempo, a gente está tão acostumado a falar Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus nome, Cristo como se fosse sobrenome. Né? Mas não é. E isso, para aqueles homens, fazia toda a diferença, porque aqui ele estava falando Jesus, o ungido. Jesus, o Messias esperado. Jesus, o Cristo, que é Messias, um em grego, outro em hebraico. Né? É a mesma coisa. E é o ungido que eles esperavam. Que Moisés tinha declarado: um como eu, o profeta ungido virá. Então, quando Pedro aqui fala para eles, por meio do nome de Jesus, o ungido que vocês crucificaram, né? Um peso muito diferente. E é importante a gente pensar nisso. Jesus, talvez aqui fosse mais correta a tradução, se fosse assim: por meio do nome de Jesus, o Cristo, o Nazareno. Né? O Nazareno para nós faz pouco importa. Para ele sim, porque Nazaré, lá de Nazaré pode vir coisa boa. E foi de lá que Jesus veio. Não nasceu lá, mas foi de lá que ele foi criado. Okay? Então, por esse motivo, esse homem está aí curado diante de vocês. E o que vocês vão fazer? O que vocês podem fazer contra isso? Né? Então ele segue dizendo: esse Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, a que se tornou pedra angular. Esse conceito é muito importante, porque naquele tempo, construção, como é que era? Tinha uma pedra, você pegava uma pedra, ela tinha que ser perfeita, né? Cortada 90 graus, todos os ângulos. E aí se colocava num canto aquela pedra perfeita, e aquela pedra, portanto, ia dar o alinhamento, tanto para lá, quanto para cá, quanto na altura.
E Jesus é essa pedra, ok? Jesus é a base, é Deus que veio encarnado para colocar a nossa vida no eixo, a gente entender, e vai voltar para restaurar o mundo. E Ele é a pedra angular. E os caras pegaram e rejeitaram essa pedra. E os judeus já foram até, lembra de Hitler, né? Os judeus foram até execrados e hoje ainda estão sendo, de alguma forma, todo mundo traz isso e os culpa. Mas, pensa na nossa sociedade. Pense em alguns dos seus familiares. Pensa nos alguns amigos de trabalho e tudo mais. Eles estão rejeitando essa pedra angular, como Jesus o fez. E essa é uma consciência que nós temos que ter. Não é para, como diria, não é para apontar dedos. É para a gente ter essa consciência e tentar demovê-los dessa posição. Né? Ok? E é interessante aqui, porque pensar que, olha, ele fala, não há, no versículo 12, né, voltando aqui, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há. Não há. Essa semana, interessante, né? Eu voltou aqui o amarelinho que eu tinha tirado. Não há qualquer alternativa de salvação provida por Deus, amém? E aqui vem o versículo que o Vinícius usou. Jesuscidência, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você vai encontrar no seu caminho várias pessoas que você fala, você crê em Jesus? Ah, eu creio em Jesus. Né? Mas você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Ah, mas por que é só esse caminho? Não tem tantos caminhos. Se você crê em Jesus, Ele disse isso daqui. Ou Ele é mentiroso. Né? Essa semana, só rapidamente, uma coisa que eu saí de lá dando glória a Deus, nós temos uma prima que é deficiente visual, ela é praticamente cega. Né? E ela teve uma operação, uma cirurgia de câncer, a gente tem orado para ela nas quartas-feiras. Fazer o comercial da quarta aqui, é um lugar legal, tem várias coisas acontecendo aqui, então, aquela quarta-feira que você está lá e o futebol está chato, pelo menos nesse dia, né? Mas, se você quiser realmente abrir um espaço na tua agenda, quarta-feira nós estamos aqui, todas as quartas às 8h30, amém? E tem sido muito legal. E a gente tem orado e o Senhor abriu as portas lá do ICESP, né, o Instituto do Câncer, ela fez a cirurgia lá. E aí, Senhor, orando também, o Senhor abriu a porta de um lugar muito simples, uma espécie de um lar para idosos. E a gente conseguiu colocar, e as donas falaram, acho que elas são evangélicas e tudo. Então, alguns parentes que são espíritas acharam que isso era ruim. E eu, dando glória a Deus, falei, o Senhor está com o dedo lá. E aí, essa semana, nós fomos lá, por causa de uma coisa, se ela vai ficar mais dias lá ou não. E conversando, eu conheci a menina, que é filha da dona. A dona é da congregação cristã. E a menina, eu falei, você é evangélica? Eu não sabia, né? Ela, eu sou, mas eu estou aqui abrindo as possibilidades, né, para os caminhos e tal. Eu falei, mas você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador? Ela, eu creio. Aí ela ficou assim, você é pastor? Eu falei, eu sou. Aí tudo bem, aí ficou o papo lá burocrático da coisa, a gente estava conversando, estava numa reunião. Quando acabou, ela ficou com aquilo na cabeça e antes da gente sair, a gente estava do lado de fora, um pátio lá, tinha senhoras sentadas, a gente colocou minha prima lá. E aí ela veio e falou, pastor, você ora por mim? Ali na frente de todo mundo, né? Aí eu orei e pedi para que o Senhor mostrasse para ela, ela não tivesse dúvida da decisão que ela tinha feito um dia. E foi um momento muito especial, a menina chorou, né? E ali na frente de todo mundo, minha prima, que é espírita, né? Ficou assim, né? Mas olha, ela ficou tão impactada, ou seja, Deus está agindo. Ele pode usar a gente nas coisas mais simples, nos momentos que a gente não espera. Eu não esperava. E foi tremendo ali. Eu saí ali esmurrando o vento, dando glória a Deus. Conversei com a minha prima na rua e falei, olha, só não fiz o apelo ali porque eu achei que ia ser muito, né? Mas ainda vou fazer esse apelo e eles vão aceitar Jesus em nome dele, em nome de Jesus. Amém? Então, a gente tem que ficar aberto a essas coisas. Não existe outro caminho. Tem muitos amigos nossos, vocês devem ter gente querida, que vocês amam de paixão, que estão firmemente indo para o caminho errado. E a gente sabe onde esse caminho vai dar, infelizmente. A gente chora por isso. Amém? Bom, seguindo aqui.
Versículo 18 fala, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem, porque eles não conseguiram rebater Pedro, né? Viram que eles estavam realmente adiantados com Jesus, porque eles não sabiam nem falar direito, mas olha que determinação, né? E aí eles falam, então chamando novamente, ordenaram que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos se é justo, aos olhos de Deus, obedecerem aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Julguem vocês. Julguem vocês. Eu contei uma boa minha, agora eu vou contar uma ruim. Isso aconteceu comigo. Já contei, alguns velhos aqui já ouviram. Aconteceu comigo quando eu era muito novo, tinha acabado de me converter. E a gente começou a converter umas pessoas no trabalho. Eu trabalhava numa grande empresa. E aí me chamaram lá numa sala, meu chefe e meu diretor, e falaram, olha, você é muito bom, a gente não vai te demitir, não sei o quê, mas a gente não gosta de anjo trabalhando aqui com a gente. Falaram um monte de coisa e falaram, ó, converteu, vai para a rua, tipo assim, curto e grosso, né? Eu queria ter tido naquele momento, até conhecimento bíblico, no que eu não tinha, né? E ousadia de Pedro para falar, olha, julguem vocês, se eu devo obedecer vocês ou não. Mas naquele momento eu sucumbi. Eu sucumbi. E eu, talvez o dia que eu encontre com Jesus, que eu creio que Ele não me tirou a salvação por causa disso. Se Ele me pôs aqui para falar com vocês, talvez Ele tenha, a misericórdia dEle tenha valido e o sangue de Jesus cumpriu o seu propósito, na minha vida também. Mas eu acho que muitas vidas que talvez pudessem ser alcançadas se eu tivesse, naquele dia, falado como Pedro, falou, olha, julguem vocês, se é digno calar minha boca. Obedecer a vocês e não a Deus. Eu conto para vocês, não, o meu único objetivo é para que o Senhor toque o seu coração e de repente você veja em algum lugar onde você está, algum momento da sua vida que fala, Deus, me tira daqui, me ajuda a superar isso. E Ele vai ajudar, amém? Esse é o nosso propósito hoje aqui, não tem outro. Mas seguindo, o quarto e último aqui. No nome de Jesus, a unidade de propósito. Bacana, então, eles pegaram os dois e jogaram para fora, e os dois saíram derrotados. Fomos presos. Não, saíram vitoriosos, vitoriosos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus. Isso me pegou um pouco também, mas eu vou explicar depois. Voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Vai continuar, mas só um parênteses aqui, que me chamou a atenção, e que me tocou o coração. Eles passaram por tudo aquilo, mas eles tinham para onde voltar. Ele tinha para onde voltar. Gente, não sei como é que está o seu coração com relação à nossa igreja, como é que a gente está, se tem sido um peso para você ou não. Mas essa daqui ainda é a sua igreja. E eu queria dizer que vocês têm para onde voltar. E vocês têm para onde trazer as suas vitórias, os seus fracassos, as suas dores. E a gente quer orar com você. É por isso que eu tenho insisto com você de coração. O culto é muito pouco. Só eu falo. O Vinícius falou 3 minutos ali, um recado. A gente canta, é muito bom, é maravilhoso ter vocês aqui. Mas é muito pouco. A gente precisa no lugar para voltar, para poder rasgar o coração. Fala, me ajuda, eu não estou conseguindo. Ou, maravilhoso. Que bacana se aquele dia voltando lá da onde eu fui lá, tivesse uma reunião com vocês, fala, gente, vocês têm que saber o que aconteceu. E é mais ou menos o que está passando aqui, né? Foi o que Pedro falou. A opressão começou, gente. A chapa vai esquentar, mas vamos lá. E aí eles se uniram e começaram a orar. E aí no versículo 29 fala assim, agora, Senhor, considera as ameaças. E aí que ele como segue? Fala, considera ameaças. Trava a mão deles, Senhor. Não deixa que eles nos machuquem. Não foi a oração deles. A oração deles foi, considere as ameaças deles e capacita os teus servos. Capacita para anunciarem a tua palavra corajosamente.
Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Eles não pediram moleza. Eles não pediram para Deus aliviar a barra. Todos nós já pedimos. Acho que é lícito pedir. Mas é importante ter fé e ter coragem, disposição, que o Deus que está conosco é maior do que o que está com eles. Amém? O nosso exército é mais poderoso do que o exército que está com eles. Amém? Por isso, nunca na face da terra, em toda a história, mais gente aceitou a Jesus do que nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, nunca na face da terra, mais cristãos foram sacrificados do que nos dias de hoje. Eu não tenho aqui comigo a estatística, estava numa outra pregação, mas acabei não mostrando, que fala que eu não vou chutar, mas é muito feio a gente ver o número de homossexuais que são mortos no mundo por ano, por exemplo. Né? Não lembro, cerca de 200 e poucos. Várias outras coisas, mas anualmente, cristãos que morrem por ano, eu estou aqui pela memória, me perdoe, para lá para cá, mas 580 e poucas pessoas por ano têm morrido por causa do Evangelho, simplesmente por declarar que Jesus é o seu Salvador e Senhor. Então, essa é a realidade. O que nós vamos fazer? Nos acovardar? Se a chapa esquenta mais? Ou vamos orar de uma forma diferente? Eu quero fazer diferente do que a primeira vez que eu fui confrontado com isso. E que eu quero, no que for possível, preparar vocês para que vocês também tenham vitória se um dia isso acontecer. Amém? Esse é o objetivo. Já acabando, né? Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Isso aconteceu ali. Tremeu o lugar. Tremeu o lugar. E o versículo aqui que eu acho que é um alento para todos nós. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Amém? Como nós podemos nos posicionar, tendo em vista esse belo panorama? Muito mais do que comunhão, eles tinham unidade e propósito. Talvez uma coisa que a nossa cultura tem mais nos influenciado, cada um de nós, porque, vamos combinar, não sei se você sabe, se você pensa que você é uma pessoa firme o suficiente que você não recebe nenhuma influência, deixa eu dizer para você, está enganado. Está enganado. Infelizmente, nós somos frutos do meio, né? E o meio fala na nossa cabeça. E uma das coisas que os últimos anos têm colocado na nossa cabeça, duas coisas, pelo menos, é o senso de comunidade tem se perdido, de nação, patriotismo, não é? A turma está detonando o patriotismo. Por quê? Porque, na verdade, eu sou a peça principal. O meu coração é a coisa mais importante. Os meus sentimentos, a minha verdade. E aí, então, isso é que é importante. Só que acontece o seguinte, se a tua verdade se choca com a verdade, se a verdade da... A turma me pega no pé e fala, não cita nomes, mas não consigo, olho para vocês aqui, né? Então, se a realidade da Vera choca com a realidade da Cida, só para ficar pertinho, né? O que a gente vai fazer? Se a gente são blocos independentes, cada um anuncia a minha verdade, a sua verdade, nenhuma das duas vai crescer e vão continuar cada uma no seu bloco monolítico. Né? Vida em comum é as duas abrirem um pouquinho, se convencer, se for necessário brigar até, mas chegar num acordo, porque são irmãs em Cristo, são membros da mesma família. E aí a verdade é posta à mesa. E o mundo muda, e a igreja muda. E as pessoas que passarem por aquela porta vão sentir que nós somos uma somente e um só coração. Amém? Enquanto nós formos essa figura, esse ser multifacetado, muitos corações, muitas mentes, ninguém vai querer ficar.
E é importante a gente saber disso. Está nas nossas mãos fazer a diferença. Está nas nossas mãos. O amor com que a gente olhar. Tinha uma coisa que eu não anotei aqui, que falava de generosidade. Abertura, ou seja, abertura dos meus dogmas, da minha forma de pensar, eu sou correto, eu sei tudo. E os anos vão passando, eu vou ficando mais velho, eu estou percebendo, nossa, quão errado eu fui, tantas e tantas e tantas vezes. Acredito que não seja muito diferente se você tiver a liberalidade de se olhar no espelho e se analisar com um pouquinho mais de profundidade. E pedir a Deus que Ele te ajude. Amém? Acho que todos nós precisamos disso, gente. Unidade. Da multidão dos que creram. E aí Deus vai trazendo mais. O pessoal olha, que legal, eu quero isso aqui para a minha vida. Nunca tive isso e eu quero ficar. Amém? Tudo em nome de Jesus. Eu queria terminar com uma colocação e 2 perguntas saindo dela. Contar nossas histórias de graça pode ser um maravilhoso elemento de conexão entre nossos parentes e amigos mais chegados a Cristo. Concordam com isso? Não estou falando aqui da sua conversão, é uma história de graça, talvez a maior que tenha acontecido na sua vida. Mas Deus vai fazendo coisinhas pequenas, né? Que nem essas da minha prima aí que eu contei. Ixi, tem tantas. Pensa na sua vida. Coisas que Deus fala, pô, isso aqui, nossa, Deus atuou aqui. Né? Eu acho que Flávio um dia vai poder contar para a gente. Eu não vi direito, eu vi só as fotos que ele mandou, mas aparentemente acabou ficando só periférico. Eu acho que dentro da casa não aconteceu nada. Graças a Deus por isso. Não sei. Estou aqui só pelos vídeos que ele mandou e pelas imagens. Né? Então, e aí ele vai um dia falar, pô, Deus atuou, Deus preservou a nossa integridade. O resto, a gente se vira. Né? Então, contar essas histórias pode fazer diferença para os teus filhos, para os teus pais, teus irmãos. Aí a pergunta que eu faço para vocês, a primeira: quais as dificuldades você tem enfrentado para contá-las? Eu queria que você pensasse nisso. Eu não falo porque eu sou gago. Eu não falo porque eu tenho vergonha. Pensa e coloca isso diante de Deus. E a segunda é: o que você gostaria que fizéssemos nós, como irmãos, como igreja, para apoiá-lo em seu desenvolvimento nessa área tão importante? Se você acha que é importante alcançar seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos mais chegados. Fecha teus olhos e vamos orar. Pai Santo, Tu és o autor da vida. E por mais que a gente não queira, Pai, por mais que a gente tenda a olhar para essa história desse momento da vida da igreja lá atrás, de Pedro, de João, dos irmãos ali, e pensar que isso é uma história muito velha, que nós não temos nada a ver com isso. Que aqueles fariseus, aqueles saduceus, aqueles líderes religiosos é que mataram Jesus. É muito importante que a gente reconheça, Pai, que nós também fomos responsáveis por Jesus estar naquela cruz. Não foi um acidente, foi uma consequência da queda do pecado, Senhor, e nós te somos muito gratos por o Senhor ter aberto essa porta de escape para todos nós. E, Pai, eu te peço de coração que o Senhor olhe para nós com a Tua misericórdia, que um dia já nos alcançou, na maioria de nós. Se há alguém aqui, ó Pai, que o Senhor ainda está esperando um convite, que essa pessoa hoje possa declarar diante de Ti: Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti. Ó Pai, eu quero orar falando, eu me arrependo de ter vivido tanto tempo sem o Senhor na minha vida. E eu sei que o Senhor vai abrir o seu coração e vai dar um abraço e vai trazer para o berço da sua família. O Espírito Santo age nesse sentido. Mas a maioria de nós aqui, ó Pai, que está na estrada,
E como o Senhor me colocou no coração de confessar isso aos meus irmãos, e já tenho feito isso sem nenhum problema. E eu faço isso na esperança, Senhor, de que o coração deles seja tocado de alguma maneira. E cada um possa olhar onde está, nesse momento, nessa caminhada da sua fé, nesse estágio da sua fé, e possa convergir para Cristo, de uma forma que nunca tinha acontecido antes, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Seu nome tem poder. Nós sabemos que tem muita coisa envolvida ali, Pai. Tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor está preparando para nós. Sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor vai voltar e nós aguardamos e ansiamos isso. O que o Senhor espera que nós façamos até a sua volta? Quem mais o Senhor quer que nos alcance? Pai, se os meus irmãos são como eu, meu coração se amargura, quase sangra, Pai, dos meus queridos parentes mais chegados, alguns amigos também, Pai, que ainda não declararam o seu amor, ó Pai, e a sua devoção a Ti, ó Pai. Nos ajuda nessa empreitada, nos mostra o que precisamos, nos ensina a descobrir na Tua palavra as chaves da vida, e que ela nos transforme a cada dia, em nome de Jesus. Amém.